Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Esprafico e agora eu vou apresentar para vocês sobre o projeto de controle da velocidade angular e de lâminas e da temperatura no processo de cristalização do sorvete, um trabalho da matéria de instrumentação e experimentação. No próximo slide, irei dar uma introdução breve ao tema. Nos próximos slides, irei falar brevemente sobre a produção do sorvete de forma geral. Depois disso, irei explicar os fatores que influenciam na qualidade final do sorvete. E, por último, sobre o congelamento do sorvete e a importância desta etapa e como podemos melhorá-la ou também até mesmo automatizá-la, de forma para melhorar a produção de forma geral. No próximo slide, irei falar sobre o objetivo desse projeto. Temos como objetivo deste projeto a análise do processo de congelamento do sorvete e a utilização do site do Tinkercad para a realização de uma simulação de Arduino, para que assim possamos fazer a simulação de um controle e automatização de certas partes desse processo de congelamento do sorvete e da cristalização do sorvete. No próximo slide, irei explicar as etapas da produção do sorvete em si. Na produção do sorvete, existem várias etapas. Primeiro, nós temos os ingredientes, nossa matéria-prima em si, para a nossa mistura desse nosso sorvete. Depois disso, esses ingredientes são misturados a temperaturas elevadas de entre uns 30 a 70 graus, de forma com que a gente tenha uma mistura líquida, onde essa mistura é misturada continuamente até que atinja uma homogeneidade. A gente quer uma homogeneização dessa mistura. Depois disso, é realizada uma esterilização de forma que o produto seja livre de bactérias, por exemplo. Após a esterilização, temos uma refrigeração e depois um processo chamado de aging, onde a mistura do sorvete descansa por um tempo para poder realmente atingir essas temperaturas de 0 a 5 graus. Depois dessa espera, dessa descansa, é feito o congelamento em si, a cristalização do sorvete, onde o principal objetivo é atingir uma consistência e uma cremosidade boa, o que vai impactar diretamente na qualidade final do nosso sorvete. Após isso, a gente coloca o sorvete em um recipiente que ele vai ser vendido como um pote de sorvete ou até mesmo numa casquinha, a gente tem vários tipos de sorvete em vários recipientes diferentes. Então ele ainda tem uma certa cremosidade ali maior. Quer dizer que ele ainda não está 100% sólido. Porque após isso a gente colocar no recipiente, a gente vai gelar ele, vai refrigerar mais ainda, com temperaturas menores ainda, de forma que a gente venha solidificar mesmo essa mistura e aí terminar o empacotamento. E por fim, o armazenamento do sorvete, onde já está embalado e pronto para distribuição. Nos próximos slides, eu irei explicar os princípios da cristalização do sorvete, quais são os fatores e as variáveis importantes que vão influenciar na qualidade final. A cremosidade do sorvete irá depender, por exemplo, dos ingredientes utilizados e também dos cristais de gelo formados durante o congelamento, a cristalização do sorvete. É importante que esses cristais sejam menores possíveis, de forma que venhamos a ter um sorvete com a melhor cremosidade possível. Isso é porque os cristais, quando a gente tem cristais maiores, acaba que a gente tem uma textura final granulada e a nossa cremosidade em si vai ser menor. Isso acaba levando a gente ter um produto de qualidade inferior. Isso pode até, no caso, impactar nas vendas até mesmo desse produto. Nos processos convencionais, na produção convencional do sorvete, a gente tem que a mistura já homogênea, com temperaturas acima de congelamento, elas são bombeadas para um recipiente. Por fora desse recipiente é utilizado um líquido refrigerante. Então aqui o que a gente tem? A gente tem aqui o recipiente, aqui, por essa parede aqui. Aqui por fora a gente tem um líquido refrigerante, que é bombeado de forma que a gente consiga ir resfriando a parede, e com isso, dentro ali, vai sendo criado esse, aqui está escrito como slush, mas esse slush é sempre nada mais nada menos do que os cristais de gelo. Esses cristais de gelo,
eles vão se formando aqui, que é onde tem a menor temperatura, e vão sendo quebrados, vão sendo extraídos aqui da parede, com lâminas que ficam rotacionando. Essas lâminas são presas aqui no eixo aqui central, elas vão rodando aqui com uma certa velocidade angular e vão retirando esses cristais de gelo que são formados nas paredes, de forma com que a gente consiga levar esses cristais aqui mais para dentro. No que a gente consegue levar os cristais mais para dentro, a gente vê que eles vão sendo quebrados em pedaços menores. Isso por quê? Porque a gente tem uma temperatura maior aqui dentro, né, nessa parte mais interna. Então, é também importante a gente conseguir entender que essas lâminas não podem correr muito rápido, não podem correr muito devagar. A gente não pode ter também muito líquido refrigerante, nem pouco líquido refrigerante. Isso por quê? Porque se tiver muito líquido refrigerante, a gente vai ter uma temperatura muito mais baixa do que é necessário, do que é ideal do nosso processo. Se tiver pouco líquido refrigerante, não vai conseguir refrigerar o suficiente. E aí, uma coisa que é claro que a gente pode fazer é indo ajustando a velocidade dessas lâminas, velocidade angular dessas lâminas com que elas giram, com a temperatura. Por quê? Porque o que acontece? Se a gente estiver com uma temperatura de repente um pouco acima da ideal, a gente vai ter que rodá-los um pouco mais lentamente, porque esses cristais de gelo vão se formar mais lentamente porque a temperatura está acima da ideal. Enquanto se a temperatura estiver abaixo da ideal, a gente vai ter que rodar essas lâminas com uma velocidade maior, porque se ela não rodar com velocidade suficiente, os cristais vão formar grandes e a gente não, mesmo eles indo aqui para dentro, eles não vão se romper o suficiente e vai acabar afetando com isso na qualidade do nosso produto final. Então é muito importante a gente também, até mesmo no que for ajustando, tentando ajustar a temperatura, a gente ir ajustando em conjunto a velocidade dessas lâminas. Nos próximos slides, eu irei explicar a metodologia que eu irei utilizar no projeto em questão. Para a simulação com Arduino, será utilizado o Tinkercad. Ele tem alguns benefícios, como por exemplo, o seu uso é gratuito, o acesso é online, e sendo assim a gente consegue acessar de vários lugares, de vários computadores. Não é necessário que você de repente, eu só consigo usar desse computador porque está tudo salvo aqui. Não, você consegue usar de vários computadores, poder ser online. E além disso, ele permite o compartilhamento de projetos, o que é algo muito bom. Aqui nós iremos estudar 4 casos. O primeiro caso que nós iremos estudar é um caso em que nós temos a temperatura que está acima da desejada nas paredes do recipiente. Já no segundo caso, nós vamos ter a temperatura abaixo da desejada nas paredes do recipiente. No terceiro caso, nós vamos agora ver sobre a velocidade, onde nós teremos a velocidade das nossas lâminas estando acima da desejada. E por último, no quarto caso, nós teremos a velocidade das lâminas abaixo da desejada. Muito bem, aqui eu vou falar um pouco sobre o nosso fluxograma simplificado do meu programa. Então, cada vez que ele for rodar, a gente começa aqui no início. Nesse início, na primeira vez que ele for rodar, ele vai fazer essa decisão, onde a gente, sendo a primeira vez, ele vai fazer realmente uma espera de 10 segundos. Essa espera de segundos tem o simples intuito de que a gente consiga colocar na temperatura inicial que a gente deseja, para poder testar o nosso programa. Isso não é algo que é nem a menor necessidade, caso você esteja realmente depois implementando esse programa e o método num processo realmente numa fábrica. Mas é só algo que eu acabei acrescentando para poder fazer os testes do programa e realmente verificar que ele está realmente funcionando direitinho. Depois disso, a gente tem a obtenção da temperatura a partir do sensor. Depois da obtenção da temperatura, a gente vai fazer uma obtenção de um módulo que vai ser a diferença da temperatura que a gente mediu, né, com a temperatura que a gente deseja. Muito bem. Depois disso, 1, 2, 3. Muito bem. Depois disso, a gente vai verificar se essa temperatura está abaixo da nossa temperatura desejada. Se ela estiver abaixo da temperatura desejada, a gente vai se perguntar, a temperatura desejada está muito abaixo?
Se ela estiver, a gente vai ligar o LED correspondente para indicar, vai mudar a velocidade né, que seria a velocidade correspondente angular das lâminas, e vai fazer uma rotação no nosso motor, no servomotor, que corresponderia a gente abrir ou fechar, né, a válvula do líquido refrigerante, que significaria a gente conseguir com isso alterar a temperatura. A mesma coisa, se não estiver muito abaixo, né, ela vai estar, então com isso a gente vai se perguntar, ela está pouco abaixo da desejada? Se ela estiver pouco abaixo, a gente vai ligar o LED correspondente e vai mudar a velocidade correspondente do motor, e também vai fazer uma certa rotação correspondente no servomotor. Depois disso, a gente se pergunta se a nossa temperatura estava acima em si. Se ela de repente não estava baixa, então ela estava acima. E aí, essa temperatura estando acima, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ver essa temperatura está muito acima, ela vai estar só um pouco mais acima. Porque se ela estiver muito acima ou muito abaixo, a gente vai girar, né, com o servomotor um ângulo maior do que se ela estiver só um pouco acima ou só um pouco abaixo da nossa temperatura desejada, né? Então, para cada um desses casos, a gente vai ter um LED correspondente. Para cada um desses casos, a gente vai ter uma velocidade correspondente das velocidades angulares das lâminas. E para cada um desses casos, né, se ela está muito acima ou só um pouco acima, se ela está muito abaixo ou só um pouco abaixo da temperatura desejada, a gente vai ter uma certa angulação que a gente vai girar com o servomotor. Por último, a gente se pergunta se a temperatura está dentro do nosso intervalo, como um intervalo aceita, que a gente aceita como um intervalo para a temperatura. Se tiver, a gente vai ligar o LED da correspondente e a gente muda a velocidade também do motor para velocidade correspondente, mas não há necessidade de mudar o ângulo do nosso servomotor. Depois disso, ele fica repetindo isso aí várias vezes. E mesmo que venha a convergir, né, para dentro desse intervalo aceito, o que acontece é que a gente tem o seguinte, né, pode ter variações de temperaturas durante o dia, então ele vai continuar checando sempre a temperatura. Muito bem, aqui a gente tem um print feito a partir do site do Tinkercad para poder ilustrar o circuito utilizado do projeto. Um motor DC, que é o motor que está representando de controle da velocidade angular das lâminas que estão girando ali para poder tirar os cristais de gelo das paredes do recipiente do sorvete. Aqui a gente tem um sensor de temperatura, que nós temos 5 LEDs, cada um de uma cor, né? Azul, verde, vermelho, amarelo, laranja, para poder identificar o quanto acima ou quão abaixo está a nossa temperatura medida em relação à nossa temperatura desejada, ou até mesmo se ela está dentro de uma faixa de temperatura aceitável. Aqui nós temos o nosso servomotor, que aqui está para representar, para cada grau de rotação seria o quanto a gente estaria de repente rodando, né, rotacionando uma válvula para abrir, né, ou fechar uma válvula, liberando ou restringindo o uso do líquido refrigerante para aumentar ou diminuir a temperatura, né, conseguir realmente mudar a nossa temperatura. Aqui, para poder controlar a velocidade do nosso motor DC, a gente utiliza também de diodos e transistores. Além disso, tanto para cá quanto aqui para os nossos LEDs, a gente utiliza de alguns resistores. E como nossa parte principal, por assim dizer, é o nosso Arduino, que é conectado tanto a placa e todo o resto por cabos jumpers. Nesses próximos slides eu vou mostrar alguns dos resultados. Aqui eu vou dar um play, vai ser um vídeo eu demonstrando que realmente dependendo da temperatura, a gente vai ter LEDs diferentes acendendo, e o nosso motor DC vai estar com uma certa velocidade, e o nosso servomotor vai estar rodando em certos ângulos.
Muito bem, eu vou fazer primeiro uma demonstração aqui, a gente partindo de 24 graus Celsius. Em 24, com isso a gente vai diminuir para 14, 13, então a gente vai diminuir para 4, agora a gente diminui para 0. Deixa eu marcar só mais uma vez. Muito bem. Aqui a partir do que ele conseguiu imprimir pra gente, a gente vê que estava 24 e com isso a gente foi para um ângulo de 10, que no nosso servomotor a gente diminuiu 10 graus, com isso a gente vai para 13, a gente vem aqui, né, acabando para 13 porque, né, é difícil a gente conseguir realmente colocar certinho em 5 segundos, colocar isso aqui manualmente. A gente agora já com isso diminui mais 10, indo para 5, e agora com ângulos de 20, e agora a gente vai fazer outra rotação, mas agora vai ser como a gente está em 5, a gente vai fazer uma rotação de 5 graus, indo com isso para 25 graus aqui, e diminuindo 5 graus para a próxima medição, indo com isso para 0 e continuando com o ângulo de 25, então quer dizer, a gente continua aqui com o mesmo ângulo, e agora mostrando de forma melhor, dando um foco maior em si, que nossos LEDs vão realmente acompanhando a temperatura e que o nosso motor DC realmente vai acompanhando também a temperatura. 25 graus Celsius a gente tem uma certa velocidade. Se a gente vai descendo ela aqui e chega nos 6, a gente mudou aqui para esse outro LED e a gente aumentou a velocidade. Se a gente vem aqui para 1, a gente mudou aqui para esse outro LED e aumentou de novo a velocidade. Se a gente vem aqui para um -5, a gente mudou para esse outro LED e aumentou de novo a velocidade. E se a gente vem aqui, vamos baixar até mais um pouquinho mais, no -14 a gente vai mudar de novo para esse LED quando ele medir de novo e vai aumentar de novo a velocidade. Ilustrando aqui, né, que a nossa velocidade desse nosso motor DC vai estar em função da nossa temperatura e que está funcionando realmente essa parte. Aqui eu quero também comentar que a gente acabou utilizando uma temperatura desejada de 0 graus Celsius, o que não é realmente na fábrica de sorvete a temperatura desejada, mas que no propósito aqui, para checar se o código está correndo corretamente, se tudo está ocorrendo corretamente, foi uma temperatura boa em si. Além disso, a gente vê que o motor, a gente consegue realmente manipular a velocidade com que ele gira, mas que existe uma certa flutuação sempre ali, e que você utilizando motores melhores e equipamentos melhores de medição, você vai conseguir uma precisão e tudo mais melhor. Mas que com isso a gente consegue concluir que é possível sim, e tanto é que está feito, né, a gente conseguir abaixar e aumentar a temperatura no nosso processo de cristalização do sorvete, de congelamento do sorvete, e que a gente consegue com isso demonstrar, né, botar sinalizadores, né, os nossos LEDs sinalizando, né, que vai abaixar, quanto deve abaixar, se a gente está dentro do nosso regime que a gente quer estar, né, se a gente tiver, por exemplo, no LED vermelho, se a gente está muito acima da temperatura que a gente quer, na temperatura desejada, né, no LED laranja, por exemplo, no LED amarelo, que está só um pouquinho acima da temperatura desejada, no LED azul, que a gente está bem abaixo da temperatura desejada, no LED verde, que a gente está só um pouco abaixo. Além disso, a gente consegue realmente acompanhar a velocidade né, do nosso motor aqui, a velocidade que vai estar estaria girando as lâminas com a nossa temperatura medida a partir do nosso sensor de temperatura. E além disso, aqui para baixo, né, visto que já foi visto ali nos outros slides, também o nosso servomotor, que consegue nos mostrar que a gente consegue rotacionar, a gente conseguiria com isso rotacionar uma válvula e com isso
para o que realmente conseguiria influenciar na temperatura. Por último, essas foram as referências utilizadas no projeto. Muito obrigado a todos por assistir.